Boa tarde a todos. Temos hoje mais uma sessão de Engenharia Fora da Caixa. Temos hoje connosco o professor Daniel Bessa, professor, ministro, economista, um opinion maker respeitadíssimo em Portugal. Tem uma coluna no Expresso em que sinteticamente faz passar uma mensagem muito forte todas as semanas. É alguém que é respeitado, cuja opinião é muito ouvida de norte a sul do país, com uma grande experiência e com uma grande envolvência nas empresas, no tecido empresarial, conhece a economia como poucos, conhece a economia portuguesa como poucos. É uma honra ter o professor Daniel Bessa, o meu amigo Daniel Bessa, de novo conosco na Ordem. Como não engenheiro, insere-se perfeitamente nesta lógica da economia fora da caixa, mas para além disso tem uma componente que hoje é absolutamente vital, que é a componente económica, que vai fazer, que é extremamente importante para tudo aquilo que vai acontecer. Nós não vamos pedir ao Daniel Bessa, como não pedimos a ninguém, o que é que vai acontecer, ninguém tem a bola de cristal, mas com certeza há opiniões que são mais educated guesses, que outras. E certamente a do Daniel Bessa é very well educated, eu diria assim. Subsistem muitas dúvidas sobre se vai haver uma segunda vaga desta pandemia ou não. Não sabemos bem o que é que se vai passar no próximo ano. Temos todos uma certeza, é que se houver um novo confinamento geral, a situação pode ser devastadora. Eu lembro-me, numa sessão anterior, quando essa pergunta foi posta ao Miro Amaral, ele esperou para aí uns segundos para responder e disse muito simplesmente: bom, isso seria o fim da macacada, que seria, de facto, devastador. Portanto, nós temos uma opinião pública e publicada de que nem todos, portanto, duvidamos em algumas coisas. Eu procurei, hoje, sendo o setor da água, procurei uma informação junto de entidades gestoras de água à volta do Porto. O consumo de água é um bom indicador da atividade económica. E, por exemplo, à volta do Porto, o que é que aconteceu? Por exemplo, o Porto gastava 60 mil metros cúbicos de água por dia, passou a gastar só 50 mil. Ou seja, houve uma redução de consumo de água de cerca de 20%. O consumo doméstico aumentou 10% numa primeira fase, mais tarde 5%, o que quer dizer que o consumo não doméstico terá subido bem mais, até terá baixado bem mais que 20%. Em que medida é que isso pode estar relacionado com a atividade económica? Depende, parte disso será a atividade turística, há as pessoas que vêm para o Porto para trabalhar e que saem, mas a nível regional, globalmente, houve mais consumo de água doméstico e um abaixamento do não doméstico. Portanto, só apenas um pequeno indicador naquela área que digamos que eu domino melhor, mas, de facto, quem sabe disto é o Daniel Bessa, a quem tenho o gosto de passar a palavra para aquilo que vai ser certamente uma apresentação de que todos vamos gostar. Daniel, muito obrigado. Obrigado. Eu queria agradecer ao engenheiro Poças Martins. De facto, não é a primeira vez que eu estou com a Ordem e nomeadamente aqui com o Norte, com a secção do Norte, mas portanto, agradecer o convite, cumprimentar quem tem a paciência de nos estar a ouvir e vamos então ao que nos traz. Portanto, está previsto que eu tenha aqui uma intervenção, enfim, de uns 20 minutos, 30 no máximo, e depois haverá lugar a perguntas. Eu julgo que não vou ouvir ninguém, mas vou tomar conhecimento das questões que vão sendo postas e vamos procurar responder. Eu procurei dividir a minha intervenção em duas partes. Portanto, uma parte mais macro, que é a área, enfim, a minha área,
E depois, a parte micro, na micro cada caso é um caso, portanto cada empresa é uma empresa, cada situação é uma situação, mas enfim, há duas ou três coisas que talvez se possa dizer com o mínimo de generalidade e é o que eu me proponho fazer. No que se refere à macro, a grande questão, o que nos aconteceu está à vista. Aconteceu-nos um problema de saúde pública que teve desta vez implicações bastante maiores do que o costume, porque, enfim, a sociedade e a política evoluíram, a vida ganhou outro valor e, portanto, digamos, os grandes países e mesmo outros menos desenvolvidos tomaram a decisão de nos pôr em casa e isso é novo. Eu normalmente tomo como comparação a gripe espanhola, que há 100 anos atrás, precisamente há 100 anos atrás, que é o grande acidente deste tipo de que temos memória. Vim agora, tenho lido um bocado sobre isso, vim agora a saber que em alguns países, sobretudo os mais desenvolvidos, só houve algum confinamento, portanto não ficou toda a gente na rua, portanto foram tomadas medidas de proteção das pessoas, mas a uma escala que não tem comparação nenhuma com aquilo que vimos agora, em que, digamos assim, meio mundo foi posto em casa. E, portanto, isso determinou um receio imenso. Do ponto de vista sanitário, não é a questão que aqui me traz, mas do ponto de vista económico. Quanto é que a economia vai cair? O que é que nos vai acontecer? Aquela questão de que podemos não morrer da doença, mas se for um descalabro do ponto de vista económico, algumas pessoas poderão morrer. Portanto, essa foi a grande questão. De início, toda a gente muito timorata, portanto, com muita dificuldade em avançar com números. Depois os números foram sucedendo e, em geral, cada vez mais negativos. Eu não alinhei muito com esse exercício, porque me parecia que havia aqui uma grande incógnita. Portanto, quanto tempo é que a economia ia estar parada e sem sabermos isso não havia previsão, não havia previsão possível. E foi por isso que me ative muito, e seja no Expresso, seja noutras situações parecidas com esta, eu apeguei-me muito ao número que foi lançado pelo ex-ministro Mário Centeno numa entrevista televisiva, logo no início, em que, recordarão, ele veio dizer que a economia cairia 6,5% por cada 30 dias úteis que estivesse parada. Foi assim a previsão que foi feita e eu acho interessante, não fiz as contas, não estou em condições de validar os números, parte do princípio que quem fez as contas saberia o que estava a fazer, mas isto sim faz sentido. Portanto, em vez de eu ter aqui uma previsão de queda de PIB, tinha uma noção de perda por dia parado, sobretudo naqueles dias iniciais em que toda a gente foi para casa. O ano eu julgo que tem cerca de 240 dias úteis, portanto, se tiraram os sábados, domingos e os feriados, e também os dias de férias que todos temos, e, portanto, 8 vezes os 30 dias que o ministro referiu, 8 vezes 6,5 dava 52%, seria a queda do PIB se a economia estivesse como estava naqueles primeiros dias, parada durante um ano. É preciso não esquecer que no PIB há uma componente que não está afetada, que é o PIB tem o contributo da economia privada e tem o contributo da economia pública. Portanto, as escolas e os hospitais e os bombeiros e as polícias e o exército, enfim, os serviços públicos. E eu não vou agora entrar aqui em noções de contabilidade nacional, mas está convencionado que a parte do setor público administrativo, os autárquicos, também as administrações regionais nos Açores e na Madeira, e tudo isso é contabilizado para efeitos de PIB pelos salários. E, portanto, os salários da função pública não estavam em questão e, portanto, eu tinha aí uma componente de PIB que não estava em queda, representa os salários da função pública, são cerca de 10% do PIB, portanto, eu tinha 10% do PIB que estava estabilizado e tinha os outros 90% a cair
podendo determinar uma queda, segundo a previsão do Ministro, se tudo se mantivesse durante um ano, de 52. Ora bem, 52 sobre 100 é fazer as contas, como dizia o engenheiro António Guterres, são 57,5% sobre a economia privada. Portanto, se a economia privada estivesse parada durante um ano, como esteve nos primeiros dias do confinamento, nós teríamos uma perda de 57,5% da economia privada, que acrescentando aos 10% da economia pública, que não estava em perda, dariam uma diminuição de 52% no PIB. Esses números pareceram-me entendíveis, não envolviam muita especulação e ficávamos à espera de, digamos assim, de quantos dias é que a coisa ia durar. Eu julgo que durou cerca de 28 dias úteis, portanto essa fase terminou e entramos na segunda fase, que é a do termo do estado de emergência e de recomeço de alguma atividade. Aí há a questão da segunda vaga, mas eu não realmente, enfim, não, é impensável sobretudo é impensável que uma segunda vaga dê lugar ao mesmo confinamento. Eu penso que isso é absolutamente impensável. Portanto, se houver uma segunda vaga, entretanto as pessoas aprenderam alguma coisa, o sistema de saúde robusteceu-se e, portanto, se houver uma segunda vaga, digamos assim, a economia não parará como parou da primeira vez. E, portanto, deixando de lado a questão da segunda vaga, a questão que se mantinha e mantém pendente é o que é que se vai passar à medida que se for processando a reabertura. Portanto, nós sabemos que há setores muito, muito difíceis, enfim, a hotelaria, sobretudo num país muito dependente de cliente de mercado externo, a hotelaria é uma situação extremamente difícil, como todo o setor do turismo. A aviação é um setor terrível. Eu li há poucos dias que, enfim, aquele avião maior da Airbus, o avião dos 500 lugares para viagens acima das 10 horas, as encomendas desse avião foram todas canceladas. O que subsiste a encomenda de um único avião é o que está a ser produzido, vai ser descontinuado e os que estão produzidos na mão das companhias aéreas estão no chão para serem vendidos para sucata. Portanto, é mais ou menos o ponto em que está o setor da aviação. Mas isso são casos, enfim, limites que toda a gente mais ou menos conhece. A grande dúvida é saber o que é que se ia passar, nomeadamente com o consumo, quando as pessoas regressassem às ruas e às lojas. Essa é realmente a grande incógnita e eu fiquei muito influenciado eu julgo que muitos dos que nos estão a ouvir acompanharam isso. Portanto, eu acho que o Dr. Paulo Portas fez um trabalho fantástico na TVI, se não estou enganado. Ele aparecia diariamente, o estado da emergência. Ele, durante o período de emergência, apareceu diariamente, com um trabalho que eu acho que foi espantoso. Agora aparece aos domingos, portanto, já com muito menos continuidade, mas esse trabalho inicial eu acho que foi um trabalho extraordinário e logo nos primeiros dias ele apareceu com um estudo que foi feito para vários países, onde se perguntava às pessoas em que é que iam gastar o dinheiro depois de voltarem a sair de casa. E a resposta é muito esclarecedora, porque a primeira prioridade em todos os países era poupança. Nem é gastar o dinheiro. É um destino a dar ao dinheiro, não é gastar, é guardar. E, portanto, isso é muito interessante, porque era nos países todos a primeira prioridade. E depois, a segunda prioridade, agora sim com despesa efetiva, apareciam coisas como saúde, seguros de saúde, enfim, apareciam os bens essenciais, e depois, no fim da escala, nem pensar em turismo, em viagens e em coisas desse género. Claro que as pessoas estavam muito assustadas, logo se verá
como é que vai acontecer, mas a grande incógnita passou a ser essa. Como é que o consumo vai reagir quando, digamos assim, as pessoas forem, de alguma maneira, forem desconfinadas. Eu não quero ir muito longe no que vou aqui revelar, porque, enfim, eu estou ligado à SONAI profissionalmente, sou lá membro do Conselho Fiscal da SGPS. A SONAI é uma grande casa de consumo, portanto, e de consumo em muitas áreas de atividade, portanto, não é só o modelo continente, são muitas áreas de atividade de consumo, e tive a oportunidade de participar num trabalho interno que eles fizeram, em que realmente, na hora de fazer a previsão para 2020 e 2021, a grande questão era saber o que é que iam ser as perdas nos vários segmentos do consumo na segunda metade de 2020 e depois durante o ano de 2021. Portanto, enfim, como eu digo, o consumo alimentar é uma coisa, mas depois se formos à moda ou se formos a outras áreas, é completamente diferente e conforme, digamos assim, as previsões, assim, a expectativa de decréscimo de PIB, agregando na macroeconomia. Dei-me conta que era isso que condicionava as previsões, portanto, porque quando os macroeconomistas fazem previsões de PIB, vem logo dizer que previsões é que têm de consumo e de exportações e de investimento, e realmente a variação das previsões de PIB estava ligada à variação das previsões sobre o comportamento do consumo. Eu não quero, é um trabalho interno, não tenho o direito de estar aqui a revelar os resultados a que chegaram. Devo dizer que depois disso, já depois desse trabalho, apareceram as duas previsões que na altura faltavam, que é a previsão do BCE. Portanto, a previsão do BCE aponta para a área do euro uma queda de 8 a 12, colocando Portugal era um dos casos piores, portanto, Portugal e a Grécia, por causa do turismo. Portanto, eu acho que o BCE nos encostou aos menos 12, e a OCDE, aqui há dias, muito poucos dias, apareceu com uma previsão de 9,4, menos 9,4, para a hipótese de não haver segunda vaga. Se houvesse segunda vaga, a coisa seria diferente. Como sabemos, o governo está no menos 6,9 e é por aqui que andamos. O governo neste momento está, digamos assim, do lado mais otimista. As previsões iniciais não eram tão negativas, da própria Comissão Europeia não eram tão negativas, mas as últimas de que dispomos são estas, digamos assim, os 9 menos 0,4 da OCDE e os menos 12 do BCE. Eu gostava agora de dizer, portanto, e é uma segunda parte aqui na macro, e não serei muito mais longo, secundando a informação que o engenheiro Poças Martins trouxe sobre a água, eu também, por ligação profissional, estou ligado a uma grande empresa na área do gás. Portanto, é uma das maiores empresas na área do gás, não vende gás, mas está ligada à infraestrutura e, portanto, tem uma informação, eu diria, muito agregada sobre o gás que circula, na rede. Os números que me surgiram daí, portanto, relativos ao mês de abril, que terá sido o mês pior, apontam para uma queda, por comparação com abril de 2019, de 24%. Ou seja, em abril de 2020 foi vendido menos 24% de gás do que no mesmo mês de 2019. Cerca de 20%, julgo eu, do consumo de gás é doméstico, portanto, aí não terá havido queda nenhuma. Doméstico e pequeno, porque a informação que eles têm tem de um lado os pequenos consumidores, onde estão os domésticos, e penso eu
muita pequena empresa de serviços e lojas, e depois tem os grandes consumidores, onde está a indústria, onde está a hotelaria, onde está a restauração maior e alguns serviços mais pesados. Portanto, isso representa 80%, cerca de 80%. O global caiu 24%, significando, portanto, que, digamos, a área industrial, incluindo a hotelaria e a restauração de maior dimensão, terá caído 30%. 30 vezes 8, 24%, portanto, são, digamos assim, os 30% sobre os 80% dos grandes consumidores é que determinaram a queda dos 24%. Este número é um número muito animador, porque é muito melhor do que a previsão da empresa. Portanto, a previsão da empresa para a queda em abril ia de 50% a 70%, portanto, e aparecem 24%, portanto é um número muito melhor, e é talvez o número mais positivo que eu ouvi em tudo isto. Portanto, é um número muito sólido, portanto, relativo ao mês de abril, que é o mês pior. Maio e junho já serão seguramente melhor. Também fiquei muito admirado ontem. Enfim, parte do princípio que é verdade, nós temos que ter muito cuidado com o que nos está a ser dito pela comunicação social, nomeadamente pelas televisões. Eu nem quero fazer grandes juízos, até pode haver algum sentido de responsabilidade e quase algum patriotismo, mas eu acho que eles só nos estão a passar as notícias melhores. Portanto, o que hoje anda aí pelas televisões todas são pequenos alojamentos locais e gente a dizer que está a vender mais, tem mais reservas do que tinha no ano passado. Enfim, é o que é, não pode merecer muita confiança, mas ontem apareceu o responsável pelo Colombo, que terá tido na segunda-feira, ontem, o seu primeiro dia de abertura, e o senhor apareceu às 8 da noite a dizer que tinha, digamos assim, perto de 70% da frequência normal de um dia de junho, enfim, em anos anteriores, ainda não tinha fechado, e que, portanto, no final do dia contaria com uns 75% de frequência do centro comercial no dia da abertura. Não estou a falar de uma loja, estou a falar de um centro comercial com muitas centenas de lojas, e é também um número muito interessante, portanto, 25% de perda de visitantes, não sei o que se passou nas vendas, não está muito longe dos 24 no gás, e vamos ver agora como evolui isto tudo. A minha âncora serão os vários negócios da Soneia, cada um deles tinha a sua previsão de quebras de vendas até final de 2021. Estou muito curioso em ver agora como é que vão sair os confrontos entre as previsões que eles tinham e o que de facto se está a verificar. Estamos nisto. Do ponto de vista macro, claro que há um dado muito importante, que são as medidas que foram tomadas a nível europeu, primeiro pelo BCE, depois pela Comissão, e esses números realmente sugerem que, enfim, o Estado português está autorizado a um aumento brutal de déficit. Aparentemente não serão tomadas, pelo menos para já, talvez até final do ano, medidas nenhumas de restrição, enfim, de combate ao déficit. Em vez de combate ao déficit, estamos no financiamento, e, portanto, desse ponto de vista, uma ameaça que eu penso que esteve latente e que era inelutável se não fosse a Europa e o benefício que nos está a ser atribuído, que alguém terá que pagar, mas enfim, nós não estamos do lado dos que vão pagar, pelo menos para já, e, portanto, não se anuncia restrição nenhuma de despesa na área do Estado, nem se anuncia agravamento de impostos nenhum, e, portanto, o Estado não amplificará a crise nos meses que estão mais próximos. Passa-se o mesmo com a banca, portanto, a banca é o lugar do morto em situações destas,
Mas as moratórias que para empresas, para o crédito a particulares na área da habitação, depois alargadas a outros créditos, a particulares, ao consumo, não já pelo Estado, mas pela Associação Portuguesa de Bancos. Não vamos agora aqui explicar porque é que teve que ser a Associação Portuguesa de Bancos e não os bancos, tem que ver com questões regulatórias e com a aceitação de um certo tipo de consequências, se serão aceitos ou não, conforme quem determinar. E, portanto, o Governo, por um lado, a Associação Portuguesa de Bancos, por outra, com as moratórias, agora prolongadas até março de 2021, puseram a banca, enfim, numa situação de grande tranquilidade até lá. Depois, enfim, logo veremos, será de esperar uma dificuldade extrema no setor bancário. E pronto, do ponto de vista da macro, é o que eu estou em condições de dizer. Agora, gostava aqui de 2 ou 3 notas sobre a micro e portanto, enfim, para depois ouvir quem está do outro lado. Eu dizia que na micro cada caso é um caso. Há, no entanto, 2 ou 3 implicações que eu acho que neste momento são óbvias e podem já ser referidas, e há um grande ponto de interrogação com que continuo. A primeira implicação óbvia é a história do trabalho à distância ou do teletrabalho, como se costuma dizer. Eu penso que neste momento é claríssimo que não haverá um regresso à situação que se tinha anteriormente, nomeadamente na área administrativa, dos escritórios, aqueles espaços, centenas e milhares de pessoas a trabalharem todos juntos na frente de um computador ou de qualquer coisa parecido. Eu penso que isso não voltará. Algumas grandes empresas, por exemplo, eu acho que isto não é segredo nenhum, vou dizer, eu não estou ligado à Galp, já estive, portanto a empresa em que eu há bocado referi é uma participada da Galp na área do gás. Mas a Galp, enfim, hoje não estou profissionalmente ligado, mas tenho informação. A Galp, por exemplo, está a trabalhar até ao fim de julho com 1/3 dos colaboradores. Dividiu-os em 3 grupos, de 1/3 cada um. Cada grupo faz 15 dias, vai para casa, regressa ao seguinte e, portanto, está a 1/3 até ao final de julho. Eu não sei o que é que vai acontecer em setembro, mas custa-me admitir que o passo seguinte seja fazer regressar toda a gente. Portanto, eu acho que há aqui um ensaio para novas formas de trabalhar. Uma grande seguradora portuguesa tomou já a decisão de ninguém trabalhar mais do que 4 dias por semana, trabalhar presencialmente. Portanto, eu acho que aí é absolutamente, não vai haver em tudo o que, enfim, não estou a falar de construção civil, não estou a falar de indústria no chão de fábrica, mas em tudo o que é área administrativa, eu acho que vai haver grandes mudanças. É diferente um bocadinho que se passa no ensino. Portanto, eu acho que o ensino, enfim, é uma área de atividade, está na mão do Estado, mas podia não estar, no que se refere à operação. Eu penso que no ensino, nos níveis mais altos, o trabalho à distância, enfim, foi passando. Embora, por exemplo, aqui na Porto Business School, a questão muito ligada, apareceram muitos alunos a dizerem que não compraram só os conteúdos, não compraram só, enfim, a teoria, os conteúdos, compraram sobretudo a experiência, compraram sobretudo a interação com os professores e com os colegas, e nada disso, digamos assim. Aliás, as grandes escolas de negócios em todo o mundo, não é só a Porto Business School, o IMD, por exemplo, que é talvez o que tem mais formação para executivos, porque os outros, nos mestrados e nos doutoramentos e nas licenciaturas, é uma coisa. Enfim, as pessoas estão em determinadas idades, têm fases de vida e têm que ir, se tiver que ser à distância, é. Mas, por exemplo, na formação para executivos, e o IMD é um expoente, enfim, é talvez a maior casa europeia nessa área, eles estão com enormes dificuldades, porque ainda por cima,
com muitos alunos vindos de fora e não lhes passa pela cabeça transformar tudo em trabalho à distância, porque as pessoas compram a experiência. Isto para já não falar nos graus mais baixos do ensino, portanto no ensino básico e no pré-primário, onde eu acho que o que aconteceu, enfim, a experiência é um desastre. Tem sido muito valorizado, muito discutido o problema da desigualdade, uns têm condições, outros não têm. Tem casa, não tem casa, tem computador, não tem computador, tem pais que apoiam, não tem pais que apoiam, mas a questão não, além dessa, que é uma questão importante, a questão maior é de que as crianças não vão para a escola para aprender conteúdos, as crianças vão para a escola para conviverem umas com as outras e, portanto, isso são áreas em que não faz sentido nenhum qualquer evolução que privilegie o trabalho à distância. É um bocadinho diferente, porque aí não é bem trabalho à distância, é um bocadinho diferente o tema das viagens nas empresas, porque aí, digamos assim, uma pessoa não passa os dias úteis, os 240 dias úteis do ano, a que eu há bocado me referia, em viagem. Portanto, viaja de vez em quando, uns mais, outros menos, e aí sim, portanto, eu estou convencido que, por exemplo, tudo que seja reuniões, eu acho que aí vai haver esta coisa de uma criatura se meter num avião, ir para os antípodas, para uma reunião de 2 horas, após o que se mete no avião outra vez, volta para casa, portanto dá uma volta ao mundo para uma reunião de 2 horas, isso é impensável. Aliás, há bocado falava na SONAI, o engenheiro Paulo Azevedo, numa conversa que tivemos, dizia-me, nós na crise da Troika, enfim, no começo da década passada, houve muita diminuição de viagens, mas houve empresas que adaptaram mais e houve empresas que adaptaram menos. Portanto, algumas acabaram praticamente com as viagens, outras foram mantendo algumas viagens. E dizia-me ele, eu acho que agora vai o resto, quer dizer, o que não acabou em 2011, 12 e 13 vai acabar agora, porque realmente não faz sentido nenhum andarmos aí de um lado para o outro para gastar dezenas de horas para participarem. Quantas vezes eu fui do Porto a Lisboa para reuniões de um quarto de hora ou de meia hora, eu penso que isso acabou de vez. Diziam há pouco que na área da microeconomia tem uma grande incógnita, que é a história das cadeias de abastecimento. Enfim, essa não é de conversa, portanto é facto que todos nós conhecemos que, nomeadamente na Europa, também nos Estados Unidos, mas nomeadamente na Europa, houve uma deslocalização de partes importantíssimas da cadeia de produção para geografias de mão de obra mais barata e de custos, e em geral de custos mais baixos. Isso implica algumas fragilidades, estão à vista. Eu admito que por questões, sobretudo de segurança, nomeadamente na área da saúde, leia-se o medicamento, haja aí algum retrocesso, mas se for falar em roupa, calçado, ou moldes, ou automóveis, já não estou tão certo que vai haver, digamos assim, o regresso da indústria à Europa. Portugal tem até quem aposte muito nisso e deposite nisso muitas esperanças. Eu tenho as maiores dúvidas que isso venha a acontecer. Em primeiro lugar, quem promoveu isso foi a indústria europeia. E mais do que a indústria, depois a distribuição europeia, porque às vezes, digamos, toda a produção está na mão do distribuidor. Portanto, eu acho que foram as grandes empresas europeias que promoveram a deslocalização e, mais do que isso, que comandaram a política, os Estados, a intervenção dos Estados na Organização Mundial do Comércio. Isso foi promovido, digamos, ativamente, estrategicamente, pela grande indústria e pela grande distribuição europeia. E foi por razões de custo. Foi por razões de custo. Trazer isso tudo para trás tem implicações,
quanto é que me custa uma t-shirt se eu tiver que a comprar? Quanto é que custa mesmo que não seja com salários suecos, eu ia dizer suecos ou dinamarqueses ou alemães, mesmo que seja com salários espanhóis ou com salários portugueses, quanto é que passa a custar uma t-shirt, um par de sapatos, um automóvel? E, portanto, eu acho que nessas matérias, enfim, está em aberto, como tudo na vida, mas eu acho que há aqui muito wishful thinking, muita vontade tomada por realidade, eu esperaria para ver, com exceção de temas, como disse, que tocam mais a segurança, como nomeadamente medicamento, o dispositivo médico, aí talvez haja algum retrocesso enfim, na globalização, na internacionalização das cadeias de abastecimento. Mas nas coisas ligadas ao consumo mais comum, não estou para ver. Não apostaria nada e acho que nos devemos manter expectantes. E pronto, já falei, eu disse que falaria 20 a 30 minutos, acho que me aproximei dos 30, foram 20 na macro, 10 na micro, e damos a palavra a quem está do outro lado. Muito bem. Caro Daniel, duas primeiras perguntas. Quem é que vai pagar isto? Corona bonds, certificados de aforro, impostos, primeiro ponto. Depois, vantagens e inconvenientes e perspectivas. Apoios genéricos ou mais seletivos, tendo em conta os projetos melhores, mais sustentáveis, ou apoios mais generalizados para proteger o emprego e manter o status quo? Ora, eu procurei, eu acho que procurei portar-me bem, digamos assim, não meter muito em política e também agora não irei muito longe. Mas é evidente que as coisas têm que ser pagas. Em situações destas, no passado, quando os Estados se viam confrontados com níveis de despesa enorme e bloqueio de produção, emitiu-se dinheiro. E pagavam todos, porque depois, digamos, o pagamento vinha pela desvalorização do dinheiro, pela subida dos preços, e, portanto, digamos, era uma maneira de acudir, não sei se umas vezes melhor, outras vezes pior, umas vezes de forma mais equilibrada, outras vezes de forma mais distorcida pelos interesses, mas enfim, era uma maneira de acudir e de socializar a perda. Portanto, o dinheiro caía, entrava no bolso das pessoas e depois todos perdiam, porque, sobretudo, quem o tinha antes compra menos. O BCE foi por aí, mas foi por aí em parte, a Reserva Federal Americana também foi por aí, contando com uma alteração, porque os tempos modernos fugiram um bocado a essa lei, digamos assim, porque o dinheiro tem aumentado um pouco por todo o mundo, mas não é gasto e não tem havido implicações de inflação. Portanto, eu acho que, no que se refere à componente monetária, o BCE, digamos assim, alargou os cordões à bolsa, os Estados tiveram acesso ao dinheiro, vão no gastar, as pessoas vão comprar com esse dinheiro, e quem o recebe não o gasta, fica com ele à espera do que... E, portanto, temos aqui uma espécie de interregno, e em rigor, enquanto os preços não subirem, não há pagamento. Portanto, há quem deixe de comprar, mas fica com o dinheiro e o poder de compra mantém-se, e, portanto, tem aqui uma espécie de crédito sobre o futuro, ainda não perdeu. Mas isto tem limites que nós sabemos. Enfim, noutros tempos e noutros países não terá tido. Não terá tido. Na Alemanha, sobretudo, nos anos, já no século XX, houve experiências dramáticas e por isso é que eles são tão avessos a essa via. Depois, há a via da Comissão Europeia. A via da Comissão Europeia, nós dizemos que não sabemos se é subsídios ou crédito. Se for crédito, temos que pagar.
E a Comissão Europeia vai ao mercado buscar a crédito. Portanto, a Comissão Europeia vai se financiar por dívida. Depois, financia os Estados, e os Estados das duas, uma parte é a dívida dos Estados, que tem que reembolsar à Comissão Europeia, para depois reembolsar aos credores, aquilo que é normalmente considerado como subsídio. Não é subsídio, porque a Comissão Europeia vai ter de financiar, se não é para os Estados pagarem, vai ter que buscar o meio de pagamento do outro lado, e estão duas grandes alternativas em aberto, ou três, vá. Uma é o aumento da contribuição dos Estados, está em cerca de 1% do PIB, pagariam mais nos próximos quadros, enfim, nos próximos ciclos orçamentais. Não me parece que haja muita gente disponível para isso. Outra hipótese é reduzir do lado da despesa e, portanto, enfim, o Fundo Social Europeu, o FEDER e tal, essas coisas, o Fundo Agrícola, contariam com menos dinheiro para pagar a dívida. E a terceira, que eu acho que é talvez a que tem mais hipóteses, é de alguns impostos europeus. Portanto, não sei muito bem, julgo que serão os Estados a cobrar, mas a receita será para entregar à União Europeia. Portanto, na área do carbono, na área do digital, não sei se na área financeira, logo veremos, mas, enfim, isso tem que ser pago. Isso tem que ser pago. Mas para Portugal, enfim, é literalmente uma bênção, não é? Porque se Portugal estivesse fora desse circuito, seria uma catástrofe. Havia uma segunda pergunta. Podes ajudar? Eu penso que os apoios mais seletivos ou mais... Portanto, há quem pense, há quem advogue que se deve aproveitar esta oportunidade para, eu diria, limpar quase, entre aspas, a economia, ou seja, privilegiar o apoio a projetos mais sustentáveis do ponto de vista económico, até do ponto de vista ambiental, mas, por outro lado, temos uma pressão muito grande de manter o emprego, que leva a mais genéricas. Ora bem, eu penso que nesta primeira fase do que se trata é de sustentar, não sei se o emprego, se o rendimento, mas é disso que se trata e, portanto, nesta primeira fase alguém classificava agora este orçamento suplementar, já não sei quem foi, de uma lista de compras, tá? Portanto, no sentido de que a cada pobre a sua esmola, e é um bocado isso, mas eu acho que não podemos esperar muito mais e, portanto, vai ser enfim, há quem esteja mais protegido e quem esteja menos protegido, os precários da vida, que estão menos protegidos, mas vai ser realmente acudir às graças. A partir da fase seguinte, há grandes incógnitas. As moratórias tinham... Não se podia estar em cumprimento para beneficiar da moratória. Portanto, essa era uma das condições, como quem dizia, que quem já estava em muito má situação, para não dizer morto, não ia sobreviver por esta via. Não sei se foi bem isso que aconteceu. Há muita... Portugal caracteriza-se as empresas zombie, não é? De que muita gente fala. Eu acho que há muita empresa que não tem condições de subsistência e até março de 2021 provavelmente será mantida. Eu bem sei que não há dinheiro fresco, não é? Portanto, não há dinheiro fresco. E, portanto, eu admito que enfim, nos negócios mais pequenos, não havendo dinheiro fresco, alguma coisa que tenha que fechar, feche. Alguma coisa que tenha que fechar, feche. Nos negócios maiores, não sei se será bem assim. Portanto, porque lá está, mesmo em fase moratória, se não havendo dinheiro fresco aparece a fechar e a falir, os bancos têm que meter isso nas contas. Não sei se será muito fácil até março de 2021. Agora, eu acho que
a fase da recuperação, como é chamada, não esta fase de acudir à desgraça, a fase da recuperação, tem que ter um mínimo de seletividade. Tem que ter um mínimo de seletividade. Vamos lá ver, a conversa vai toda nesse sentido. Os dois grandes planos, como toda a gente sabe, são o plano do PS, não tanto o PS, mas do engenheiro António Costa e Silva, enfim, a quem a função está atribuída e vai dizendo alguma coisa, e o PSD, que apareceu com um plano muito, muito detalhado. A grande diferença é, eu diria, mais Estado, menos Estado, sobretudo apostar no novo ou apostar no que existe. Eu acho que o PSD foi muito no sentido de vamos apoiar as empresas que existem, que estejam em boas condições, claro, mas vamos apoiar as empresas que existem para crescerem e para reforçarem nos mercados em questão, enquanto que eu acho que a aposta do governo e sobretudo do engenheiro Costa e Silva vai mais no sentido de investimento mais público e grande investimento por exemplo, na área da energia, portanto, mais coisas novas e menos o apoio às coisas que existem. Eu acho que as coisas novas são um bocado mais perigosas, porque, enfim, são coisas para serem criadas de raiz, envolvendo somas enormíssimas, mais dependentes da agenda europeia do que da agenda portuguesa. Eu acho que vai haver aí um campo de confronto, sendo que a agenda europeia não facilita, não é? A agenda europeia não está do lado do PSD. A agenda europeia não vai querer que o dinheiro seja gasto, mesmo que seja nas boas empresas portuguesas, nas Solvenas, ou nas BAs, ou na Corticeira Amorim, enfim, empresas destas que têm muito caminho para andar e têm muito para conquistar em mercados externos e podem criar muito valor, muito emprego e muito valor. Eu julgo que a agenda europeia não está muito virada para aí e desse ponto de vista a agenda do governo e do Partido Socialista e do engenheiro Costa e Silva, apontando para coisas mais disruptivas, estará mais em linha com a agenda europeia, mas eu acho que é mais perigoso para o nosso país. Temos menos que ver com isso. Muito bem, acho que foi muito claro e muito oportuno nesta análise. Como é que prevês que vai evoluir a exportação, as exportações portuguesas, tendo em conta a evolução das economias na Europa, dos Estados Unidos, na China? Que setores vão subir e descer? E depois uma outra pergunta, estas medidas que estão anunciadas vão proteger as empresas ou os bancos? Ora bem, em relação aos setores, eu acho que, digamos assim, a dúvida maior está ligada ao consumo. Foi a questão por onde eu comecei e, portanto, todas as indústrias de consumo, sobretudo o consumo não alimentar ou não essencial, estão em grandes dificuldades e não é preciso falarmos em coisas, enfim, o automóvel, as últimas notícias que temos é de quebras, não sei se 50%, 60% na produção automóvel a partir do confinamento, a nível europeu, não é a nível português. Portanto, por exemplo, essa área, Portugal tem e bem, infelizmente, muita indústria de componentes, e eu acho que isso é muito complicado. Mesmo na área da aviação, eu acho que é muito complicado os componentes para a aviação. Depois há o turismo, conhecemos uma situação de dificuldade extrema. Mas, dizia eu, mesmo indústrias que não são tão sexys, o vestuário ou o calçado não são bens de alimentares. E há vestuário. As empresas de moda deitaram ao lixo as coleções de primavera-verão para 2020 e não sei se quando chegar ao inverno de 2020 ou à primavera-verão de 2021 a procura retoma esses níveis. Portanto, eu acho que
as reservas, as dúvidas maiores estão nas indústrias ligadas ao consumo menos essencial. Ao consumo menos essencial. Portanto, que não está ligado nem à alimentação, nem à saúde. E, portanto, automóvel, aviação, hotelaria, restauração, o turismo é isso, e depois mesmo outras áreas. Agora, se estiver a falar de bens de equipamento, se estiver a falar de eletrónica, se estiver a falar de serviços na área das novas tecnologias, essas atividades não é de esperar, pelo contrário. Portanto, uma empresa como a Vorten, por exemplo, teve aumentos de procura. Portanto, essas áreas não me parece que estejam muito em perigo. Daniel, papel da engenharia portuguesa na retoma. Houve muitas empresas que vieram para Portugal por causa da relação, da qualidade e da relação qualidade-preço da nossa engenharia. Como é que estás a ver Ora bem, na retoma? Esse é um ativo do país, não é? Esse é um ativo do país, portanto, a mão de obra qualificada, depois os custos internos relativamente baixos, a segurança, o clima, a hospitalidade. Eu acho que esse é um ativo do país e, sinceramente, não vejo razão nenhuma para que isso retroceda. Eu via hoje vai no mesmo sentido, um responsável pelo turismo de Portugal a tentar passar a imagem de que Portugal é o melhor destino do mundo, não para turismo. Não sei se é o melhor destino do mundo para turismo, não sei se é o melhor destino do mundo para viver, mas todos nós sabemos que alguns dos pontos fortes do país e alguns dos ativos do país estão desse lado. Eu se fosse engenheiro, não estaria com muito medo. Bem, nós temos ainda aqui uma pergunta mais específica, de alguém que está, no fundo, investimentos na área das energias renováveis em Portugal. Alguns projetos terão sido, digamos, adiados. Que previsão sobre esta matéria, Daniel, por favor? Ora bem, eu há bocadinho falava na agenda europeia, a agenda europeia está toda virada para aí, portanto eu enfim, é evidente que haverá investimentos, haverá o tema dos custos, haverá o problema dos preços a que essas energias vão ser adquiridas, mas eu penso que, exceção feita a situações limite, portanto, de produção muito cara, na Europa, se o plano de recuperação europeu for para a frente, eu acho que essa vai ser uma área prioritária. Portanto, não tenho dúvida nenhuma, tudo que tem a ver com energia, tudo o que tem a ver com conservação da natureza, tudo o que tem a ver com proteção ambiental, tudo o que tem a ver com digital, eu acho que isso vai ser prioritário. Eu gostaria muito que se fosse, sobretudo, no sentido de levar isso aos utilizadores. Eu acho que se a agenda é essa, era muito importante que toda a indústria e os serviços portugueses caminhassem nesse sentido. E, portanto, para isso eu precisava de apoiar o investimento de reconversão da indústria e dos serviços que estão instalados. Lá está, não sei muito bem se a Comissão Europeia e a Agenda Europeia irão por aí, mas também para alguma coisa existe o governo português e eu acredito que consiga, pelo menos, capturar alguns fundos para apoiar a indústria instalada no sentido de a reconverter ou de ajudar a reconverter nesse sentido, e depois há, digamos, o tema dos novos produtores. Eu sei que, por exemplo, no topo da agenda está a questão do hidrogênio, eu não percebo nada disso. Quem nos está a ouvir
haverá muita gente que percebe muito mais do que eu, mas, por exemplo, o tema do hidrogénio parece ser um dos temas de topo. Mas não é ainda quem vai utilizar o hidrogénio para se tornar mais clean e mais verde e mais seguro e mais barato. É quem é que o vai produzir, E pronto. Mas essas áreas eu acho que, sobretudo na Europa, eu acho que o futuro da Europa, digamos, eu acho que a Europa tem melhorado de alguns pontos de vista, vamos ver se não se desfaz, não sei se isso chega para criar o cimento necessário, mas sim, a Europa está muito mais afirmativa, tem uma agenda muito mais clara e passa por essas áreas, isso é indiscutível. Bem, tinha aqui uma última pergunta e depois pedia um comentário final de síntese da síntese, que já foi excelente. Uma pergunta: fará sentido taxar os lucros, entre aspas, astronómicos, portanto, foi de acordo com quem fez a pergunta, de quem se deslocalizou para a China para ajudar a combater esta situação? Ora vamos lá ver. Os lucros são normalmente taxados no país onde são gerados. Portanto, as empresas que deslocalizaram, digamos assim, pagarão enfim, onde produzirem. Eu julgo que não há uma tributação sobre lucros repatriados. Julgo que não há uma tributação sobre lucros repatriados. Mas faria algum sentido. Eu, por exemplo, eu acho que nesta agenda de tentar fazer regressar algumas coisas, faria sentido, no mínimo, condicionar e diminuir as ajudas a quem deslocalizou. Eu acho que isso fazia sentido. Mas nós tivemos um sinal, há um dia ou dois atrás, em que o Estado português resolveu não discriminar, o governo resolveu não discriminar as empresas em função dos acionistas. Por exemplo, as empresas que são detidas por holdings em paraísos fiscais não serão discriminadas nas ajudas, enfim, que o Estado vai facultar. Eu acho que pode haver novidades aí. Acho que era muito importante que fosse mais a nível europeu do que a nível nacional. Portanto, eu acho que se podia ter aí uma agenda que mudasse algumas coisas, seja nas ajudas a conceder às empresas que deslocalizaram, em parte, ninguém deslocaliza totalmente, julgo eu, seja no tratamento dado às empresas detidas por capitais situados em paraísos fiscais. Não sei. Acho que é preciso muita vontade e provavelmente seria muito importante que isso fosse mais europeu do que português, senão não vai ser bom. Daniel, então, agora uma intervenção final. Portanto, eu creio que talvez, eu creio que interpretei das palavras que tiveste, que foi uma apreciação muito realista, mas não sei se apreciei bem. Isto não está tão mal como se esperava que estivesse. Penso que eu pelo menos fiquei com essa sensação global daquilo que disseste. E, de facto, a ver, a qualidade, alguém diz que é a diferença entre a realidade e as expectativas. Uma forma, portanto, uma coisa é a realidade, outra coisa são as expectativas. Se baixamos as expectativas, vendemos mais em termos de marketing. Portanto, qual é o feeling do Daniel Bessa, qual é a sua educated guess sobre a situação em junho de 2020? Em junho de 2020? Hoje em dia, em 21? junho de 2020, portanto, já passaram 2 meses. Qual é a sensação imediata que tens desta situação? Vamos lá ver. Eu já me referi, foi no último Expresso,
Foi a propósito da banca. Eu disse que se fez à banca o que se fez aos hospitais, digamos assim. Que foi o quê? Alisar a curva. O número de infectados até pode não diminuir, mas que venham mais tarde e mais distribuídos para que a coisa não colapse. Portanto, eu acho que na parte sanitária e nos hospitais a abordagem foi essa. E na banca foi também. Portanto, quando eu estou mais otimista, eu estou mais otimista sobretudo pela intervenção da política em matéria de despesa e em matéria de tratamento das questões face à banca. Ou seja, a ameaça de um colapso iminente e brusco, eu acho que está contida. Porque o Estado continua a gastar e a banca. Reparem, a banca, eu sei, uma das perguntas que me foram postas, já não sei se foi por ti, Joaquim, se foi por algum das outras pessoas, a banca, digamos, foi feita uma pergunta sobre a banca. Eu acho que a banca continua debaixo de um cutelo enorme. A banca continua debaixo de um cutelo enorme. Agora, até março de 2021, não haverá imparidades. Não haverá prejuízos. Não haverá diminuição de capitais próprios. Não haverá, portanto, o cortejo de consequências que se costuma associar a isso. Portanto, a curva foi realmente achatada. Os doentes estão entubados, estão lá, não morrem, não há o sinistro e, portanto, a coisa foi puxada para diante. Há muita gente que tem vindo a discutir sobre a dívida em excesso que há no mundo, sobre a catástrofe que isso vai ocasionar e quem anda por aí, já andava por aí antes da Covid, mas andará, porque se há coisa que vai crescer, sobretudo com esta abordagem, é dívida. Portanto, o mundo vai sair disto encharcado em dívida mais do que o que já estava e logo veremos. Eu acho que ninguém sabe. Mas, do ponto de vista dos impactos imediatos, eu acho que a coisa está melhor do que o que eu podia esperar. Os números da água, enfim, são o que são. Eu acho que os números do gás têm mais de indústria, digamos assim, acho eu, mas também são o que são, mas são mais positivos que o que se receava. A notícia de que o Colombo está a 75% das visitas é melhor do que o que nós esperávamos. Portanto, agora eu estou para ver, por exemplo, estou muito curioso, voltando à SONAI, em ver o que é que me vão dizer as pessoas ligadas àquelas áreas de negócio todas de consumo sobre como é que vai evoluir. Mas eu admito, eu conheço as projeções, eu admito que seja melhor do que aquilo que estávamos a recear. Agora, uma queda de 10% do PIB, eu acho que não está fora de questão para 2020, mesmo sem novo surto. A OCDE está em 9,4. A Christine Lagarde falou em 12. Agora, não... Repara, eu comecei com as contas do Mário Centeno. As contas do Mário Centeno, se a situação se prolongasse durante um ano, eram 52. Era impensável, mas eram 52. 6,5% ao trimestre. Não, 6,5% por 30 dias úteis. 6,5% por 30 dias úteis. Portanto, vamos lá ver, se ficarmos em 10, é o efeito que ele atribuía a 45 dias úteis. 20 e tal, como estávamos, e os outros todos, digamos assim, darão uma perda de mais 15 ou 20. Não é muito. Daniel, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado eu. Foi excelente. Foi certamente muito bom para a Ordem dos Engenheiros ter-te uma vez mais compartilhar connosco os pensamentos que demoraram esses anos todos a consolidar. Daniel, muito obrigado. E obrigado a quem teve a paciência de nos ouvir. Muito obrigado.